Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Mil e vamos para mais um vídeo no canal, né? Agora vamos falar do Carioca de 76, né? Já chegamos na metade dos anos 70, né? E agora estamos falando do Carioca de 76, né? E depois desse vídeo, né? O próximo vídeo será do Paulistão de 76, enfim. E vamos falar do estadual daquele ano. Houve uma mudança ali nesse campeonato, porque devido à unificação, né, do estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara, né? Para quem não sabe, Rio de Janeiro e Guanabara eram separados, né? Guanabara se resumia ali ao Rio de Janeiro, a capital ali, né? E a região ali, e o Rio de Janeiro, o estado era fora, né? Era o outro estado ali, enfim. Só que aí, em 76, né, os dois estados se uniram em um só, se tornou o Rio de Janeiro, como a gente conhece, né? Enfim. E o número de times subiu também por causa disso, né? Tínhamos 12, né? Até então, agora teve 15. O regulamento muda, né? E foi um pouco confuso também, né? Porém, nada assim comparável ao estadual de 73, por exemplo, tá? Mas vamos lá. Esse campeonato, na verdade, teve 3 turnos, né? E uma fase final ali, né? E você, para saber o campeão, né, você tinha que ter o campeão do primeiro turno, do segundo turno, do terceiro turno, mais o campeão ali de um grupo ali de repescagem, que era um chamado de grupo dos perdedores. Faziam a fase final ali, né, de quadrangular, né, e quem somasse mais pontos seria campeão, mas caso desse duplo empate, teria final, enfim. Mas eu vou falar do regulamento. Primeiro turno, os 15 times se enfrentavam, né, normal, entre si. Aí sai o campeão da fase, mais os 7 classificam para o segundo turno. Enquanto isso, que os eliminados, né, fazem uma repescagem. Sim, né, os 8 ali avançam, né, do 9º até o 15º, eles são eliminados, porém jogam uma repescagem ali para continuar tendo chance. No segundo turno, os 8 restantes jogam entre si, somente o campeão avança, enquanto que o Lanterna é eliminado para jogar a fase dos perdedores. No grupo dos perdedores do segundo turno, né, ele joga ali, né, acho que eram 7 ou 8 que sobrou ali. O vencedor dessa fase avança para o terceiro turno. Ou seja, no segundo turno você degolava um e subia outro, né? Bizarro isso, né? Terceiro turno, novamente os times se enfrentam entre si. E aí temos o campeão do terceiro turno, tá? E aí na repescagem lá dos perdedores, né, o vencedor dessa fase avança também para a fase final. Ou seja, depois de 2 turnos ali de perdedores ali, né, só no terceiro mesmo que a gente conhece, né, o time que avança ali para a fase final para voltar a disputar o título. Olha que bizarro, né? Meu Deus do céu. E aí chegamos na fase final, um quadrangular, né? Os 4 que sobrou, né? Como eu falei, os campeões do primeiro, segundo e terceiro turnos, mais o vencedor do grupo perdedor do terceiro turno. E aí nessa fase, quem somasse mais pontos era o campeão, mas se houvesse empate na pontuação, uma final extra para decidir o campeão. Ufa, acho que deu para entender mais ou menos, né? Então vamos lá. O Fluminense foi o campeão de 76, né? Portanto foi bicampeão, né? Em 75 o Fluminense já era uma máquina, né? Um time forte ali. Em 76 o time tricolor estava mais forte ainda, né? E aliás, nesse torneio, né, o Fluminense, né, a diretoria do Fluminense, o presidente do Fluminense, o Francisco Horta, decidiu deixar o campeonato mais equilibrado, né? Fazendo a famosa troca-troca com os rivais, para deixar os rivais mais fortes e tal, né, para poder ter uma competição mais equilibrada, né? E ele fez a combinação e tal, e enfim, o Fluminense mandou jogadores para Vasco, Botafogo, Flamengo, né? Mas também recebeu, né? Tipo, trouxe do Flamengo o Renato Goleiro, o Rodrigues Neto e o Doval, né? O Fluminense, se não me engano, tinha o Mário Sérgio, por exemplo, ele foi pro Botafogo, enfim. E vamos falar da campanha, né? No primeiro turno, o Fluminense fica em terceiro, né? Mas avança pro segundo turno. O time novamente não ganha a fase no segundo turno e parece que todo mundo já sabe, né? As manhas daquela máquina, né? Tipo, os times parece que identificaram o jeito da máquina tricolor jogar, enfim. Mas só parecia mesmo, né? E no terceiro turno aí o Fluminense disparou, enfim. Ganha a fase, né? O terceiro turno e joga ali a fase final, né? Com os outros 3 times, né? Que eram Vasco, Botafogo e América.
né? E ao final da fase, Fluminense e Vasco empataram em pontos e com isso os dois fizeram uma final extra. Aliás, no jogo que decidia o título, né, dessa fase, foi um 5-1 do Fluminense no Botafogo. Não sei se foi nessa fase ou foi lá no terceiro turno. Acho que foi no terceiro turno, perdão. Acho que foi no terceiro turno, né? O jogo que deu a vaga do terceiro turno pro Fluminense, né? Foi um histórico 5-1, né, do Fluminense no Botafogo, enfim, né? Aí em setembro daquele ano teve essa fase final aí e tal. E a final do campeonato foi só em outubro, né? A final extra. Ou seja, e já com o Brasileirão rolando, né? E o Fluminense já jogando, né? As duas competições. Portanto, o Fluminense acho que poupou, né? Boa parte de seus craques no Brasileirão ali, né? E focou na final, né? Final extra para decidir o campeão, né? E a final foi tensa, né? Foi pegado e tal. E, né? Foi um jogo de final mesmo, né? Os times com medo de fazer o gol, enfim. O jogo foi até para prorrogação. E o Fluminense consegue o gol do título, né? Do bicampeonato aos 14 do tempo final ali, do segundo tempo, né? Com o Doval, né? No cruzamento ali da esquerda, ali o Doval se antecipou e fez o gol, né? E aí o Fluminense conquistou o bicampeonato, né? Um título até merecido, porque o Fluminense era o melhor time do país, né? Era o melhor time da competição também, né? Não vamos ser hipócritas também. E o Fluminense soube crescer na hora certa, né? Depois de não ter ido tão bem assim no primeiro e segundo turno, o time encaixou no terceiro turno e aí não teve pra ninguém, né? O time base daquele Fluminense de 76, Renato no gol, né? Defesa tinha Rubens Galaxy, Carlos Alberto Torres, Miguel. Esse Miguel, acho que se não me engano, veio do Vasco, né? Naquele troca-troca lá. E o Rodrigues Neto, que veio do Flamengo. Meio campo tinha o Carlos Alberto Pintinho, Paulo César Caju e o Rivelino, né? E o ataque era o Gil, né? O Búfalo Gil, Doval e Dirceu. Dirceu, acho que se não me engano, também estava no Vasco, se eu não estiver errado. Ou no Botafogo, não vou lembrar direito, enfim. Deixa aí nos comentários, tá? A técnica daquela máquina era o Mário Travalini, né? O seu Mário Travalini e a sua carequinha famosa, enfim. Vamos falar dos times grandes agora, né? O Botafogo tinha um time forte, né? Em 76, recebeu reforço naquele famoso troca-troca ali, promovido pelo Horta, né? Do Fluminense, né? O Mário Sérgio, né? O Mário Sérgio Pontes de Paiva, né? E o Botafogo, né? Tinha um time ali forte, ali, competitivo e tal, né? Só que o time foi mal no primeiro turno, né? Acho que ficou em sétimo, tal, sexto, mas classificou para o segundo turno. E aí foi nessa fase que o Botafogo ganhou a fase, né? O Botafogo ganhou o segundo turno e foi jogar a disputa do título, né? Na fase final, o Glorioso foi reconhecível, né? Perdeu os 3 jogos, não, acho que perdeu 2, empatou 1, foi o Lanterna, né? E aí ficou mais um ano na fila, né? O Botafogo, né? Já chegava ao seu 8º ano, né? E os botafoguenses já estavam vivendo de passado, né? Já naquele ano, né? Porque já eram 8 anos sem título, né? E os botafoguenses já naquela época já estavam só relembrando tempos de Garrincha, né? De Jairzinho, né? Dos anos 60, 50, enfim. E isso ia durar mais tempo, né? Lembrando que o Botafogo ficaria num jejum de 21 anos, né? Esse já era o 8º ano, ou seja, ainda tinha muito chão ainda pela frente. Chegamos agora no Flamengo, né? Flamengo com um time forte, né? Um dos destaques do time era o Geraldo, o Assoviador e o Zico, né? E o Flamengo disputou o título da Taça Guanabara, né? Primeiro turno, né? Com o Vasco. E no jogo extra perdeu o título para o time de São Januário, né? Perdeu nos pênaltis, inclusive. E depois o time fracassou no restante do torneio, né? Não conseguiu ganhar o segundo nem o terceiro turnos, né? E o Flamengo ficou de fora da disputa do título, né? O Flamengo, acho que se eu não me engano, terminou em 5º ou 6º lugar, né? Na classificação geral, quer dizer, foi muito mal mesmo o Flamengo. Só que o triste foi depois, né? O Geraldo Assoviador acabaria morrendo, né? Numa cirurgia que ele fez no hospital, acho que em Minas, se não me engano, em Belo Horizonte, né? E infelizmente a cirurgia foi mal sucedida, ele acabou falecendo, né? E aí o Flamengo entrou de luto, né? Naquele ano. E muitos falavam, né? Que o Geraldo Assoviador era um cara muito talentoso, era um craque de bola, mesmo tendo ali os seus 23 anos, mais ou menos. Enfim, e era um craque que, infelizmente, né? O futebol brasileiro não pôde ver por mais tempo, né? E é isso, né? Agora vamos falar do Vasco, né? O Vasco era um time forte, né?
e queria parar a máquina do Fluminense, né? Acho que era um dos mais ali cotados a brigar pelo título, né? Depois do Fluminense. O Vasco vai bem no primeiro turno, né? Termina empatado com o Flamengo em pontos, aí teve uma final ali para decidir o campeão. O jogo terminou 0-0, só que o Vasco ganhou nos pênaltis, né? E aí avançou para a fase final, né? E aí no segundo e terceiro turno o Vasco relaxou, né? E aí jogou a fase decisiva ali com o Fluminense, Botafogo e América, né? O Vasco lutou pelo título até o fim, só que termina empatado em pontos com o Fluminense. E aí os dois tiveram que fazer a final, né, para decidir o campeão. O jogo estava na prorrogação, né, e se não me engano, se terminasse empatado ia para os pênaltis, não tenho certeza isso, né? E estava quase acabando o jogo ali até que perto de último minuto do jogo, o Vasco leva o gol do Doval, né? E aí acaba ficando com o vice-campeonato, né? Foi até uma derrota dolorida, né, pro torcedor do Vasco, né? Porque o time tava bem, né? Tava brigando de igual para igual com o Fluminense e tal, mas acabou levando esse gol, né? Outro destaque desse Vasco foi num jogo contra o Botafogo, né? Se não me engano, acho que foi pelo primeiro turno, se não me engano, que o Vasco ganhou de 2-1 do Botafogo e teve um gol antológico do Roberto Dinamite, né? Quem procurar aí nos vídeos, vocês vai ver, procura no YouTube, coloca assim, gol Roberto Dinamite 1976, provavelmente vai ter um desses gols contra o Botafogo. Esse gol foi assim, ele recebeu, né, na meia-lua assim, deu um lençol no zagueiro do Botafogo, né? E aí, de primeira, chutou e estufou a rede, né? Um golaço do Roberto, né? Do Bob, né? E foi um dos gols mais bonitos, né, da carreira do Roberto, enfim. E foi por esse campeonato, né, inclusive, enfim. E é isso, galera. Bom, o vídeo já vai dar 12 minutos, né? Já tá bom demais, né? Já contamos a história desse campeonato. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, deixem o like, compartilhem aí. Falou!